Olá, eu sou Samuel Tavares e nesse vídeo estarei falando sobre as duas bestas do capítulo 13 de Apocalipse. A maioria dos teólogos concordam que a primeira besta se trata de os governos tiranos e que a segunda besta fala sobre as ideologias anticristãs. A escola preterista acredita que Nero se encaixa perfeitamente com essas duas bestas, porque por trás havia o Império Romano, que era um governo tirano, e também a ideologia anticristã, que também estava por trás do Império. E Nero se encaixa perfeitamente com essa besta. Por quê? Porque a marca que a Bíblia diz que seria 666 se encaixa com o nome de Nero, porque se pegar o nome dele e pegar letra por letra e somar, dá 666. Os historicistas já identificaram várias bestas durante esses 2000 anos de história do cristianismo. Uns falaram que era o Império Romano, outros falaram que era o Império Otomano, outros falaram que era o comunismo, o nazismo, o fascismo e etc. Já os futuristas acreditam que a besta surgirá no futuro e essa besta formará um governo mundial que perseguirá os cristãos e também exigirá a marca da besta. Por último, os idealistas, eles falam somente que essa besta fala da perseguição aos cristãos de todos os tempos. Eles interpretam de uma maneira mais espiritual e não literal. Se você já viu o meu vídeo que eu falo sobre essas 4 escolas, você vai ver que eu pego esse ponto positivo de cada uma delas. Só que eu deixo de lado o ponto negativo. Por exemplo, os preteristas acreditam que o Apocalipse 13 se cumpriu lá no passado. Não tem mais nada a dizer para nós hoje. Os historicistas também, eles já dizem que em algum momento da história já se cumpriu Apocalipse 13. E que não tem nada a dizer sobre Nero, por exemplo, ou para o futuro. Os futuristas, eles acreditam que Apocalipse 13 vai se cumprir no futuro, que não tem nada mais a dizer sobre o passado, e nem sobre o primeiro século. E os idealistas nem procuram identificar bestas durante esses 2000 anos de história do cristianismo. Se pegarmos cada ponto positivo dessa escola, nós chegaremos à seguinte conclusão: que Nero foi a besta, que se trata do número 666, que é a marca do nome dele, o número de homem, mas também nós interpretamos para a história, que assim como a Bíblia tem muita coisa a dizer para os primeiros séculos, ela tem a dizer para todos os anos. A Bíblia ela é relevante para todas as gerações. Então ela foi relevante para a época da Reforma, como Lutero identificou o Papa sendo o anticristo. Depois nós podemos identificar sim que o comunismo foi uma grande besta, porque estava aliado tanto os governos tiranos que perseguiram e mataram cristãos, como a ideologia anticristã marxista que está por trás de todos os governos comunistas. Então, sim, o historicismo tem a sua razão. O futurismo pode estar correto também. É possível que no futuro surjam ainda mais ideologias anticristãs e governos tiranos para perseguir a igreja. É possível. E a escola idealista também pode estar certa, porque Apocalipse 13 retrata sim essa disputa do mal contra os filhos de Deus.
Então, com base nisso tudo, pegando o ponto bom de cada uma dessas escolas e deixando de lado o ponto ruim, nós chegamos a uma boa interpretação de Apocalipse 13. Porque se nós pegarmos e excluirmos a possibilidade, por exemplo, a escola preterista, se nós excluirmos a possibilidade de Apocalipse também se cumprir e ter um significado para os cristãos do passado e de hoje, nós estaríamos sendo simplista na interpretação, porque é possível que aquilo ali fale muito mais do que simplesmente a Nero. Se nós usarmos somente a visão futurista, é como se acreditar que o Apocalipse não teve nenhuma relevância para os cristãos do passado. Isso é um reducionismo interpretativo e não é interessante usarmos esses métodos reducionistas. Então, é interessante pegarmos somente o ponto positivo de cada escola e o ponto negativo deixarmos de lado. E assim fazermos uma síntese para termos uma boa interpretação de Apocalipse 13. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, que se inscreva no canal e que deixe o seu comentário aqui embaixo. Alguma dúvida ou alguma consideração ou até mesmo a sua opinião. Um abraço.